colocar de pé só mais um momento. Nós somos um corpo, membros que formam um corpo. Então, diante desse louvor que foi ministrado, eu quero expressar que você é muito importante para Deus. Você é um membro muito importante que faz parte do corpo de Cristo Jesus. Nunca se sinta diminuído, rejeitado, menor, porque você é muito importante. Você é muito importante para este corpo. Amém? Feche os teus olhos por um momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos por esse momento que o Senhor nos concede. Meu Deus, neste momento é um momento onde nós vamos ser ministrados pela Tua Palavra. E a oração que eu peço e eu creio juntamente com os meus irmãos é que o Senhor agora, pelo Teu Espírito, comece a preparar de uma maneira especial o solo da nossa alma, do nosso coração, para que essa semente ela possa cair, meu Pai, germinar, meu Pai, e dar frutos, meu Pai, que sustenta a nossa alma, que faz com que nós permanecemos firmes com fé na Tua presença. Deus, abençoa, meu Pai, o nosso pastor Gilmar, usa ele como um instrumento, como um canal de bênção, como o Senhor tem usado para nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, nós somos gratos em Teu santo nome, Cristo Jesus. Seja conosco hoje e todo sempre. Amém, Deus. E as mãos assim. Ageu no capítulo 1. Eu brinquei ali com o meu pastor Marcos Cunha. Naufragou, foi. E diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, verso 1 diz: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo um sactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa.
dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para a casa, a sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra produz, como também sobre o homem, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém, queridos? Pode tomar assento. Texto que acredito que veio muito de encontro ao que nós estamos vivendo nesses dias. O povo, ele estava percebendo que a sua vida não estava sendo como Deus havia dito. E o povo que estava reunido ali era um povo que entendia o plano e o propósito de Deus. Não era um povo que não entendia a vontade de Deus. Não era um povo que estava simplesmente à mercê da situação. Era um povo que entendia que se eu tivesse um Deus, e esse Deus estivesse em nosso meio, segundo as suas orientações, não segundo a minha orientação, mas segundo as orientações dele, todos os reinados, todos os povos que se levantassem contra a minha vida, contra tudo que se relacionasse a mim, não prosperaria. Esse povo estava reunido e perceberam que por algum motivo, por aquilo que eles estavam fazendo e seguindo os propósitos, a vontade de Deus, eles percebiam que não eram mais um povo confortável. Eles percebiam que não estavam mais sendo prósperos. Eles percebiam que algo estava comprometendo a glória de Deus. E Deus, ele chama o profeta, e muitos que ali estavam aguardando, e o sacerdote, todos eles estavam reunidos e estavam ali tentando perceber o que estava acontecendo, para que o povo que estava reunido para adorar a Deus, que estava e tudo que tinha estava entregando ao Senhor, e o porquê que a sua vida ela não andava conforme a vontade de Deus para o seu povo. Nós devemos lembrar que o povo que Deus escolheu sobre essa terra, Deus havia tirado de uma condição de escravo. Deus havia tirado de uma condição onde ele só sabia fazer uma coisa: servir a outros deuses, fazer coisas porque alguém estava oprimindo a fazer todas aquelas coisas. Então o povo não pensava muito, não tinha tempo para tomar decisões. E quando o sacerdote ele está posicionado para observar, inclinado à vontade de Deus, ele percebe que ele precisava falar para o povo que era tempo de buscar novamente restaurar o altar do Senhor. E o verso 2 vai dizer assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Essa expressão, quando o sacerdote, ouvindo, partilhando as coisas de Deus, e ele ouve que o povo diz, mas não é tempo de restaurar a casa do Senhor. Ele percebe que o povo que estava ali e dizendo que não é tempo de restaurar a casa do Senhor era um povo que estava desejando mais viver as suas expectativas, os seus sonhos, os seus planos, do que verdadeiramente evidenciar a vontade de Deus. Então eles afirmam, eles falam isso para o sacerdote ele vê aquela situação e ele volta para o povo e diz assim: olha,
Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta, já que o sacerdote não tomava uma posição, já que aquele que estava à frente para dizer: ei povo, é tempo de vocês pararem de fazer o que vocês estão fazendo, é tempo de vocês se inclinarem para ouvir o que Deus tem dito dia após dia para mim e para você, porque se a glória do Senhor não estiver no meio de vocês, vocês não vão prosperar, vocês não vão ser vencedores, vocês não terão a segurança que vocês precisam. O sacerdote entende que precisava ter uma ação, uma atitude. Então, quando nós entendemos que o sacerdote ele se posiciona esperando de Deus, que Deus dê as direções, e quando aquele que lidera também espera para ver o que Deus tem para a vida do povo, Deus ele vai levantar um profeta para falar não aquilo que o povo precisa ouvir, não aquilo que o sacerdote quer ouvir, não aquilo que o líder quer ouvir, mas ele vai ser levantado para dizer ao povo e para dizer ao sacerdote o que Deus pensa da atitude que nós estamos tendo. E o texto vai dizer que assim, no verso 4, Ageu se levanta e diz assim, ele poderia falar qualquer coisa, queridos, porque o povo estava inclinado a fazer tudo que era errado, o sacerdote estava apoiando aquilo que não agradava a Deus, porque ele estava, digamos assim, no gosto do povo. E o profeta se levanta e diz: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O profeta ele chega direto para dizer uma coisa para o povo: olha, enquanto vocês estão preocupados com o que vestir, com o que comer, com as suas viagens, com tudo aquilo que você pensa em fazer e negociar, porque você quer ter uma casa. É uma casa, queridos. Casa quer dizer segurança, conforto, não é isso? Ou não? Quando nós saímos daqui para ir para a nossa casa, nós nos sentimos seguros em relação ao que está à nossa volta. E era isso que estava acontecendo. O povo entendia que a casa do Senhor ela estava indo de mal a pior, até porque nós entendemos que o povo de Deus é um povo nômade. É um povo que no momento está aqui porque Deus fica neste lugar, porque eu vou fazer com que nações passarão por vocês, e ao passarem por vocês, vocês serão restaurados e restaurarão as outras nações. Então era clássico o povo fazer a sua estadia no lugar onde ele estava entrando, e ali eles começavam a organizar o altar, a tenda, e eles permaneciam ao redor, porque dentro da tenda, dentro do tabernáculo, tinha a glória do Senhor, tinha os pertences da glória do Senhor. Mas o que estava acontecendo com o povo? Eles estavam mais preocupados em ter na sua casa todo tipo de suficiência, todo tipo de segurança, mas a casa do Senhor, aquilo que ia mostrar para os nossos inimigos, aos inimigos de Israel, de Jerusalém, que Deus estava no meio do seu povo, aquilo não estava tendo zelo nenhum, estava simplesmente colocado ali uma pequena tenda, algo, e eles queriam que a glória do Senhor se evidenciasse, fosse impactante. E o profeta ele fala sobre essas coisas, e ele vai mais um pouquinho profundo. Ele diz: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Quando ele está falando para o povo, olha, Deus ele quer se relacionar com você, mas perceba de onde Deus te tirou, perceba de onde o Deus Todo-Poderoso com a sua mão forte te tirou. O profeta Ageu estava dizendo assim: olha, vocês eram escravos,
Vocês não tinham tempo para pensar nessas coisas que vocês pensam hoje? Todo o tempo que vocês estavam clamando a Deus, um Deus verdadeiro que pudesse tirar vocês da condição de escravidão. Todo o tempo que vocês estavam pedindo para um Deus livrar vocês e levar em segurança e ser um povo de um Deus que cuida, que guarda vocês. É isso que ele está dizendo. Considerai o vosso passado. E eu trago para os nossos dias de hoje, quando nós adentramos por aqueles umbrais, sentadinho onde nós estamos, será que você se lembra do momento em que você estava chorando, angustiado, achando mais que a vida não teria mais significado nenhum, e um belo dia Deus falou assim: ó, vá à minha casa, vá lá, porque lá eu vou mudar a tua história. Eu me lembro disso. E não foi bom? Você chegou lá, você começou a chorar, você não sabia o porquê, mas um desespero tomou conta de você. Mas aí você começou a ouvir os louvores, começou a ouvir a palavra, e de repente uma paz tomou conta de você. E aí você falou assim: cara, é isso que eu preciso. Daqui para frente é este lugar. Não importa o que vai acontecer, mas eu vou estar todos os dias. Se todo dia tiver culto, todo dia eu vou estar lá. Foi isso ou não foi, queridos? Era isso que o profeta estava dizendo. Olha um pouquinho, considerai lá atrás, quando vocês estavam como prisioneiros, como escravos, acorrentados, fazendo coisas que não gostavam, sofriam, mas um Deus poderoso viu a tua aflição e te levou para um lugar. E naquele lugar ele mostrou: aqui agora você faz parte do meu povo. Aqui eu quebro as algemas, as correntes. Aqui eu vou fazer novas todas as coisas da tua vida. Foi ou não foi isso que Deus falou comigo e com você? Era isso que o profeta estava dizendo àquele povo: considerai o vosso passado. E quando nós lembramos do nosso passado, não estou desenterrando o passado para que você fale assim: puxa vida, agora está jogando na minha cara. Não, eu estou querendo fazer você lembrar de que há um Deus que disse assim: olha, você será uma nação forte, um povo próspero, um povo que andará, e nenhum inimigo, nenhuma ação impedirá você de ser vencedor. Só que assim, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que não está acontecendo. E por que não estava acontecendo, queridos? Porque nós estávamos olhando para as nossas coisas. Ageu estava falando isso para o povo: povo, vocês estão preocupados em ter uma casa boa, estão preocupados em ter uma casa grande, estão preocupados em ter tudo lá dentro do melhor, porém a casa do Senhor, ela está em ruínas. E essas ruínas, queridos, não é você olhar para cá, não, mas tem cadeira, tem um altar, falar que investiram não sei quanto de instrumento. Queridos, você está, de novo, você está olhando para o lugar errado. O profeta Ageu estava falando assim: estava em ruína porque a glória do Senhor não estava naquele lugar, a palavra de Deus não estava mais renovando, a palavra de Deus não estava mais restaurando, aquilo que nos dava acesso ao Senhor foi rompido. Ninguém está falando de nada físico, Deus estava falando ao profeta de algo espiritual. É óbvio que para aquele momento, se eles não colocassem algo que os inimigos vissem e que estava ornado, bonitinho, estava bem tratado, forte, eles jamais iriam temer. Eu não sei se você consegue entender isso. Se nós trouxermos isso para os nossos dias de hoje, todas as vezes que nós tivemos problemas, situações difíceis, eu sei, eu vou para a casa do Senhor, eu vou para aquele lugar, porque lá tem uma palavra que vai responder o que eu preciso. Tem uma palavra que vai dizer assim: olha, essa palavra verdadeiramente não era o que eu estava esperando, mas completa aquilo que eu preciso para vencer outras batalhas que eu estou vivendo.
ele continua dizendo assim: olha, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Olha, estava dizendo claramente isso. Você tem todas essas coisas, mas quando você percebe, você não tem nada. O que está acontecendo? Deus falou que Ele abriria a porta e as coisas iam mudar, minha família ia ser próspera. Sabe por que não está acontecendo isso, querido? Porque nós estamos esquecendo da casa do Senhor. E quando eu falo esquecer da casa do Senhor, não é manter apenas com coisas físicas, é manter com aquilo que vai mudar a minha e a tua vida, é manter com aquilo que João estava falando no capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É entrar por aqueles umbrais e ter pessoas compromissadas com a palavra para dizer para você: olha, esta palavra é para que você possa colocar dentro de você e fazer mudança na tua vida primeiro, para depois alcançar o teu marido, a tua esposa, teus filhos e tudo que se relaciona a você. Por isso que ele diz de novo: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ele fala por duas vezes isso, porque ele entende que ele estava diante de um povo pecador, ele entende que estava diante de um povo que não sabia como guerrear, como evidenciar a vontade de Deus. E sabe como nós vamos entender isso, querido? Quando nós começamos a buscar, a restaurar a vontade de Deus, e não a minha e a tua vontade. Não é agora que eu estou passando um perrengue, eu venho para a casa do Senhor e agora eu fico esperando um profeta se levantar para dizer: eis que te digo, tua vida vai mudar, Não, querido. É vir para a casa do Senhor e entender que eu e você somos instrumentos dele, para que ele possa te usar para restaurar, para transformar e mudar vidas. É por isso que ele tem a expectativa, Ageu tem a expectativa de ser povo do Senhor. É tempo de vocês edificarem a casa do Senhor. É por isso que ele dá instruções. É melhor que vocês subam ao monte e peguem lá madeiras. Ou seja, ele está dizendo claramente: este altar que vocês têm não serve de nada para o Senhor. É tempo de restaurar um novo altar ao Senhor. Ou seja, é tempo de você pegar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Porque você vai levantar e restaurar um altar que é para alguém que é santo. A gente está insistindo para que o povo entenda isso. Essa noite, a minha fala essa noite é para que você que tem estado neste lugar entenda que quando nós estamos falando sobre restaurar a casa do Senhor, nós não estamos sendo medidos, nós não somos os só eles sabem, não, querido, nós estamos compromissados e vamos continuar falando para você: tempo de restaurar a casa do Senhor. Se você quer ver os meus e os teus inimigos caírem por terra, é tempo do inimigo enxergar que neste lugar nós trouxemos madeiras novas, nós colocamos as madeiras alinhadas e nós estamos esperando de Deus a instrução de como restaurar um novo altar, para que esse Deus possa, com a sua glória, vir neste lugar e encontrar um lugar para que ele possa queimar um incenso que agrade a ele, não a mim, não a você. Eu sei que é difícil às vezes nós ouvir glória a Deus, aleluia, com uma palavra como essa. Também não estava acontecendo glória a Deus e aleluia lá quando a gente estava falando, não. Porque todo o povo estava desejoso de receber muito mais de Deus. Só que o profeta estava dizendo: é tempo de você restaurar a casa do Senhor. É tempo de você trazer madeiras novas e
receber do Senhor instruções de como levantar um altar ao Senhor e não a você. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Alguém vai dizer assim, bispo: não, mas o meu pouco eu trouxe, eu coloquei, eu depositei. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender Deus. Deus não está esperando o seu pouco. Quando nós estamos falando sobre servir a um Deus santo, nós estamos falando de um Deus santo, que quando a glória dele vier sobre o lugar que você tem preparado o altar para ele, se o altar não estiver organizado, ele vai consumir até a tua vida. É santo. E Deus tem dado instruções de como levantar um altar perfeito para Ele. Então é tempo de eu e você buscar essas madeiras, como o profeta Ageu disse, e buscar de Deus as instruções de como levantar um altar perfeito ao Senhor. Ageu fez um convite ao povo a vir restaurar a casa do Senhor, mas como Deus quer, não como o sacerdote quer, como o pastor quer, como o presbítero, o diácono, toda a ordem eclesiástica quer. Ageu estava fazendo e dando um convite ao povo a vir e restaurar conforme a orientação de Deus para a vida do seu povo. Ageu, ele vai dizer que diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para a sua própria casa, por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Se você tem percebido isso, querido, não é porque você deixou de ser uma bênção. Não. Deus tem chamado a minha e a tua atenção, que é tempo do teu altar, do meu altar, ser um altar verdadeiro ao Senhor. Porque quando nós somos um altar verdadeiro, porque esse altar é para a glória do Senhor, quando a glória do Senhor está na casa do Senhor, pode ter certeza que mal algum estará presente. Se você depois for, eu só quero finalizar com duas coisas. O verso 13 vai dizer assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Não fica você pensando que Deus então ele mostra as coisas, isso não, ele também vai dizer: olha, se você estiver inclinado à minha vontade, se você estiver inclinado à minha palavra, eu sou contigo. Ainda que as coisas estejam todas fora do lugar, eu sou Deus que coloco tudo no seu devido lugar. Às vezes a pessoa fala assim: poxa, mas ele só falou que eu só faço as coisas erradas, ele só falou que eu só estou fazendo aquilo que não agrada a Deus. Mas Deus também, ele fala: mas eu sou contigo, eu continuo contigo, eu não abro mão de você.
E Ageu vai finalizar dizendo: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e eles vieram e se puseram a trabalhar na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Que nós, queridos, essa noite, que estamos vivendo todo esse processo, quando nós saímos da nossa casa e adentrarmos por esses umbrais, e você vem com o desejo de restaurar, de oferecer, de doar-se somente para que a casa do Senhor seja restaurada verdadeiramente, para que as vidas, as nações, os povos, ao estarem neste lugar, eles possam sentir que este lugar verdadeiramente é o lugar do Senhor. Que os nossos inimigos, eles possam saber que quando nós vamos na casa do Senhor, eles temam e tremam, porque nós estaremos indo diante de Deus poderoso. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, às vezes nós achamos que temos que fazer muito mais, mas na verdade nós precisamos aprender a restaurar, Senhor. A cada dia na Tua presença, Pai, nós precisamos entender que o lugar mais seguro é a Tua casa. E ainda que nós tenhamos a nossa casa planada, firmada, se o Senhor não estiver, Senhor, que valia terá, Pai? Nossos bens, as portas que o Senhor abriu, nossa família. Deus, ajuda-nos a compreender cada vez mais, Senhor, que nós devemos, como Teu povo, aprender a levantar altares de adoração ao Senhor, Pai. Dá-nos maturidade para isso, para que a cada dia na Tua presença sejam dias de restauração. Não é porque o período que nós vivemos no nosso Senhor, mas todos os dias que nós estivermos na Tua casa, nós queremos ver a casa do Senhor restaurada, os nossos altares restaurados, para que as nações possam receber a Tua palavra, receber a Tua restauração, Pai. Fica conosco. Assim nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus.